Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. As declarações de Deus para todo o universo. A 29ª declaração. No dia em que todas as coisas foram ressuscitadas, eu cheguei entre os homens e passei dias e noites maravilhosos com eles. Apenas nesse ponto, o homem sente um pouco da minha acessibilidade, e na medida em que a interação dele comigo se torna mais frequente, ele vê um pouco do que eu tenho e sou. E por isso, adquire certo conhecimento sobre mim. Em meio a todas as pessoas, ergo a minha cabeça e observo, e todas elas me veem. No entanto, quando o desastre sobrevém ao mundo, elas ficam imediatamente ansiosas e a minha imagem desaparece do coração delas. Em pânico pela chegada do desastre, elas não prestam atenção nas minhas exortações. Passei muitos anos entre o homem, mas ele sempre permaneceu alheio e nunca me conheceu. Hoje, eu lhe falo com a minha própria boca e faço com que todas as pessoas venham diante de mim para receber algo de mim, mas ainda assim elas mantêm distância e não me conhecem. Quando meus passos atravessarem os confins do universo, o homem começará a refletir sobre si mesmo. Todas as pessoas virão a mim, se curvarão diante de mim e me adorarão. Esse será o dia da minha glorificação, o dia do meu retorno e também o dia da minha partida. Agora, eu comecei a minha obra dentre toda a humanidade. Embarquei formalmente em todo o universo na conclusão do meu plano de gerenciamento. Desse momento em diante, aquele que não for cauteloso está sujeito a mergulhar em um castigo impiedoso a qualquer momento. Não porque eu não tenha coração, mas porque é um passo do meu plano de gerenciamento. Todos devem proceder de acordo com os passos do meu plano e homem algum pode mudar isso. Quando começo formalmente a minha obra, todos se movem conforme eu me movo, de modo que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia comigo. Há um júbilo em todo o universo e o homem é impulsionado adiante por mim. Como consequência, o próprio grande dragão vermelho é açoitado até um estado de frenesi e perplexidade por mim. Serve a minha obra e, apesar de relutar, é incapaz de seguir os próprios desejos, ficando sem outra escolha senão a de se submeter ao meu controle. Em todos os meus planos, o grande dragão vermelho é o meu contraste, o meu inimigo e também o meu servo. Como tal, nunca relaxei os meus requisitos. Portanto, a etapa final da obra da minha encarnação é completada em seu lar. Dessa forma, o grande dragão vermelho é mais capaz de fazer serviço adequado para mim, através do qual eu irei conquistá-lo e completar o meu plano. Enquanto eu opero, todos os anjos embarcam na batalha decisiva comigo e resolvem cumprir os meus desejos na etapa final, de modo que as pessoas na terra se rendam diante de mim como os anjos, não desejem opor-se a mim e não façam nada que as rebele contra mim. Essas são as dinâmicas da minha obra em todo o universo. O propósito e o significado da minha chegada dentre o homem é salvar a humanidade toda, trazer toda a humanidade de volta ao meu lar, reunir o céu com a terra e fazer o homem transmitir os sinais entre o céu e a terra, pois tal é a função inerente do homem. No tempo em que criei a humanidade, eu tinha preparado todas as coisas para ela, e mais tarde, permiti que a humanidade recebesse as riquezas que lhe dei segundo as minhas exigências. Assim,
Digo que é sob a minha orientação que a humanidade toda alcançou a época atual. E tudo isso é o meu plano. Entre a humanidade toda, um número incontável de pessoas existe sob a proteção do meu amor e um número incontável vive sob o castigo da minha ira. Embora todas orem para mim, as pessoas ainda são incapazes de mudar suas circunstâncias atuais. Uma vez que tenham perdido a esperança, elas só podem deixar a natureza seguir seu curso e parar de desobedecer a mim, pois isso é tudo que pode ser realizado pelo homem. Quando se trata da situação da vida humana, o homem ainda precisa descobrir a vida real. Ele ainda não discerniu a injustiça, a desolação e as condições miseráveis do mundo. E assim, não fosse pelo advento do desastre, a maioria das pessoas ainda abraçaria a mãe natureza, ainda se imergiria no sabor da vida. Não é essa a realidade do mundo? Não é essa a voz da salvação que eu dirijo ao homem? Por que entre a humanidade ninguém jamais me amou de verdade? Por que o homem só me ama em meio ao castigo e às provações, mas ninguém me ama sob a minha proteção? Muitas vezes apliquei o meu castigo sobre a humanidade. As pessoas o observam, mas então o ignoram. Não o estudam nem o contemplam neste momento. E assim, tudo que recai sobre o homem é um julgamento impiedoso. Esse é apenas um dos meus métodos de agir, mas ainda é para mudar o homem e fazê-lo me amar. Eu reino no reino, e além disso, reino em todo o universo. Sou tanto o rei do reino, quanto a cabeça do universo. Daqui em diante, congregarei todos aqueles que não são os escolhidos e começarei a minha obra entre os gentios. Anunciarei os meus decretos administrativos a todo o universo para que eu possa embarcar no próximo passo da minha obra. Usarei o castigo para espalhar a minha obra entre os gentios, o que significa dizer que usarei de força contra todos os que são gentios. Naturalmente, essa obra será realizada ao mesmo tempo que minha obra dentre os escolhidos. Quando o meu povo governar e exercer poder sobre a terra, será também o dia em que todas as pessoas na terra foram conquistadas, e mais do que isso, será o tempo do meu descanso. E só então aparecerei para todos os que foram conquistados. Eu apareço para o reino sagrado e me escondo da terra da imundície. Todos os que foram conquistados e se tornaram obedientes diante de mim são capazes de ver o meu rosto com os próprios olhos e de ouvir a minha voz com os próprios ouvidos. Essa é a bênção daqueles que nascem nos últimos dias. Essa é a bênção predestinada por mim e é inalterável por homem algum. Hoje eu opero dessa maneira por causa da obra do futuro. Toda minha obra está interrelacionada. Em toda ela está um chamado e uma resposta. Nunca houve um passo interrompido de repente e nunca houve um passo que não dependeu de algum outro. Não é assim? A obra do passado não é a base da obra de hoje? As palavras do passado não são as precursoras das palavras de hoje? Os passos do passado não são a origem dos passos de hoje? Quando desenrolo formalmente o pergaminho, é quando as pessoas por todo o universo são castigadas, quando as pessoas por todo o mundo estão sujeitas a provações. E é o clímax da minha obra. Todas as pessoas vivem em uma terra sem luz. Todas as pessoas vivem em meio à ameaça do ambiente. Em outras palavras, é a vida que o homem nunca experimentou desde o momento da criação até os dias atuais, e ninguém ao longo das eras jamais desfrutou desse tipo de vida. E por isso digo que faço uma obra que nunca foi feita antes. Essa é a situação verdadeira.
Esse é o sentido interior. Porque o meu dia se aproxima para toda a humanidade, porque não parece distante, mas está bem diante dos olhos do homem, quem, por consequência, não estaria apavorado? E quem não se deleitaria com isso? A cidade imunda da Babilônia chegou ao fim. O homem encontrou um mundo novo em folha. Céu e terra foram mudados e renovados. Quando eu apareço para todas as nações e todos os povos, as nuvens brancas se agitam no céu e me envolvem. Assim também os pássaros na terra cantam e dançam de alegria por mim, realçando o ambiente na terra e fazendo assim com que todas as coisas na terra se tornem cheias de vida, que não se sedimentem mais, e sim que vivam em meio a uma atmosfera de vitalidade. Quando estou entre as nuvens, o homem mal percebe o meu rosto e os meus olhos, e nesse momento ele se sente um pouco temeroso. No passado, ele ouviu registros históricos sobre mim em lendas e por isso ele está só meio crédulo e meio indeciso em relação a mim. Ele não sabe onde eu estou, nem o quanto o meu rosto é amplo. É tão vasto quanto o mar ou tão ilimitado quanto os pastos verdejantes? Ninguém sabe dessas coisas. É só quando vê o meu rosto nas nuvens hoje que o homem sente que o eu da lenda é real, e assim ele se torna um pouco mais favorável para comigo. E é só por causa dos meus feitos que a admiração dele por mim se torna um pouco maior. Mas o homem ainda não me conhece e só vê uma parte de mim nas nuvens. Depois, eu estendo os braços e os mostro ao homem. Ele fica atônito e junta as mãos diante da boca, com um receio profundo de ser derrubado pela minha mão, acrescentando assim certa reverência à sua admiração. O homem fixa os olhos em cada movimento meu, profundamente temeroso de que seja atingido por mim quando não estiver prestando atenção. Mas ser observado pelo homem não me tolhe, e continuo a fazer a obra com as minhas mãos. Só em todos os feitos que realizo é que o homem manifesta certa simpatia para comigo, e assim, aos poucos, se aproxima para se associar a mim. Quando a minha inteireza for-lhe revelada, o homem verá o meu rosto, e daí em diante não irei mais me esconder nem me obscurecer para ele. Por todo o universo, vou aparecer publicamente para as pessoas, e todos os que são de carne e osso contemplarão todos os meus feitos. Todos os que são do Espírito certamente vão habitar na paz do meu lar e, sem dúvida, vão desfrutar de bênçãos maravilhosas junto a mim. Todos com quem me importo seguramente vão escapar do castigo e certamente vão evitar a dor do espírito e a agonia da carne. Vou aparecer em público para todas as pessoas. Vou dominar e exercer poder, de modo que o cheiro dos cadáveres não permeie mais o universo. Em vez disso, a minha fragrância fresca se espalhará pelo mundo todo, porque o meu dia está se aproximando. O homem está despertando. Tudo na terra está em ordem e os dias de sobrevivência na terra não existem mais, pois eu cheguei.